ministrar para vocês uma oficina, uma mini oficina de química, certo? E eu trouxe aqui para vocês alguns equipamentos que compõem o laboratório de química, certo? Como aqui a nossa escola ela não dispõe de um espaço físico para se compor um laboratório de química, nem desses materiais aqui que vocês estão observando, há tempos atrás, não tinha, agora a gente recebeu, mas ainda está guardado devido a não se ter esse espaço físico para se colocar. Eu trouxe aqui só apenas para ilustrar, para mostrar a vocês que existem esses equipamentos e que também eles apresentam algumas funções dentro do laboratório de química, certo? Aqui nós temos um muito bem. Estão lembrados, né? Sim. Aqui nós temos um becker, não é isso? Aqui nós temos um de vidro. Aqui nós temos uma pipeta graduada. A gente já sabe que serve para quê mesmo? Para medir... Não posso dizer. Para medir volumes variáveis. Para medir volumes variáveis. Se não fosse uma pipeta graduada, seria uma pipeta de que tipo? É a mesma função dessa, gente? Não. Seria a função de quê? Vai indicar volumes final. Indicar volumes fixos, certo? Que não são variáveis, tá bom? Aqui nós temos Erlenmeyer, que é utilizado geralmente em processo de titulação, não é verdade? Aqui temos tubos de ensaio. São bastante utilizados nos laboratórios de química para fazer alguns processos de reação mais simples e pode ser aquecido diretamente. Aqui nós temos uma proveta graduada. Pode ser aquecido, gente, isso aqui? Não. E por fim aqui nós temos um balão volumétrico. Esse balão volumétrico ele apresenta um volume exato ou um volume variável, gente? Exato. É isso? Certo, então aqui tem alguns equipamentos. Aqui na escola também dispõe de alguns outros equipamentos e não temos outros também, devido ao valor ser bastante alto e a escola ainda não está em condições de estar fornecendo. E também é desnecessário estar comprando agora. Por quê? Porque ainda não se construiu o espaço físico, certo? Alguns de vocês aqui ainda vão ter a oportunidade de se trabalhar com reações aqui na escola, porque vocês ainda estão no segundo ano. Porém, os meninos que estão no terceiro ano, infelizmente, não vão ter essa disponibilidade aqui para este ano, só posteriormente na universidade, né? Eu sei que muitos de vocês irão cursar assim as áreas de saúde, né? Médicos, enfermeiros, serão meus colegas, né, do laboratório. Mas voltando aqui, essa oficina eu vou falar um pouco, recordar para vocês alguns conceitos em reações químicas, certo? E falar um pouco da cinética química. Vocês conhecem, já ouviram falar nessa palavra cinética química? Sim. Já viram, né? E quando a gente fala em cinética, a gente está se referindo a rapidez da reação. Está literalmente ligado com o quê? Com a velocidade pelo qual essas reações passam para se chegar aos produtos finais. Certo? Então, para que a gente possa entender essa velocidade, essa cinética das reações, a gente precisa recordar o conceito de quê? De reação química. Alguém poderia dizer de vocês o que seria uma reação química? Não lembram, né? Possivelmente vocês viram isso ano passado, quem está no segundo viu no primeiro ano, o que seria uma reação química. Mas eu vou dar alguns indícios aqui para vocês. Uma reação química nada mais é que um processo, certo? Só que esse processo ele ocorre com uma transformação. Ou seja, eu vou ter coisas que vão estar se unindo inicialmente, mas com o objetivo de formar outra coisa. Então há uma transformação aqui de algumas coisas se transformando em outras coisas, certo? Então isso chama-se o quê? Reação química. Processo pelo qual uma ou mais substâncias reagem produzindo o quê? Outras substâncias.
certo? A gente vai ver o conceito aqui agora no slide, mais detalhado. E aí vocês vão acompanhar. Então, o que seria uma reação química? Nada mais é que um processo através do qual uma ou mais substâncias são transformadas em outras substâncias, certo? Um exemplo muito claro, muito cotidiano da gente, e que a gente utiliza e faz todos os dias, é o processo de respiração. Então, o que é que nós temos ali no processo de respiração? É uma reação química? É uma reação química. Por que ela é uma reação química, a respiração? Porque ela começa com substâncias do tipo glicose e gás oxigênio. E nesse processo, essas duas substâncias elas são transformadas em quê? Dióxidos de carbono e são as mesmas substâncias do início, gente? Não. Então nós temos o que ali? Glicose e gás oxigênio, formando o que? Dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o mesmo gás carbônico que a gente conhece popularmente, certo? Que é o CO2. O processo de fotossíntese é um processo contrário ao da respiração. Isso você já viu em biologia, certo? Qual é o processo aqui? A gente utiliza na respiração o gás oxigênio. Então a gente inspira gás oxigênio e libera para o meio o quê? O gás carbônico. Aí vem as plantas que fazem o quê? Absorvem esse gás carbônico do meio e liberam o quê? O oxigênio, para que nós seres vivos possam utilizar. Certo? E esse processo é em ciclo, então sempre vai estar acontecendo uma coisa se transformando em outra. Certo? Então a isso daí a gente dá o nome de quê? De reação química. Ok? No qual nós vamos ter o quê? Substâncias produzindo outras substâncias. As substâncias no qual estão reagindo, estão se unindo, estão ali acontecendo o rearranjo de átomos, são chamados de reagentes. E as novas substâncias que são produzidas são chamadas de produtos. Ok? Pronto. Em alguns experimentos que nós vamos fazer aqui na estante, que vocês vão observar algumas evidências de ocorrência de uma reação química. Então, o que é que vocês vão observar? Eu peço até que vocês anotem esses 5 pontozinhos aí, que vocês vão precisar estar analisando ao desenvolver as atividades práticas. Então, quais são as evidências que nós podemos observar numa ocorrência de reação química? Primeiro ponto ali é o quê? Se está havendo ali liberação de energia térmica ou luminosa. Energia térmica, vocês vão observar o quê? Se aconteceu mudança de temperatura, se esfriou, se esquentou, alguma coisa assim do tipo. Então, se houver essa mudança de temperatura, ou também alguma luz for fornecida ali, vocês sabem que ali é o quê? Uma evidência de que ocorreu o quê? Uma reação química. Certo? A outra evidência é a liberação de gases. Vocês também vão notar a liberação de gases. Mudança de cor também é uma evidência de que houve uma reação química. A mudança no cheiro também, os odores. Vocês vão perceber bastante cheiro aqui nesse tanque. E formações de precipitados. A formação de precipitados, como é que vocês vão notar? Vocês vão fazer lá, vão colocar uma substância em contato da outra. E no recipiente que vocês estarão utilizando, vocês vão perceber alguns pontos sólidos no fundo desse recipiente. A isso a gente chama de quê? Que houve uma evidência de formação de precipitados. Certo? Então, observando esses 5 pontos aí, é que a gente vai observar se houve ou se não houve uma reação química. Ok? Ok. Anotaram, gente, esses 5 pontos? Essa partícula vermelha, dessa outra vermelha, vai haver uma quebra de ligação aqui.
E essa outra vez também vai haver a quebra de ligações. Uniu-se aqui, quebrou as ligações e o que aconteceu? Formou novas ligações. E está aqui, então, os dois pares de partículas juntos. Então ali aconteceu a reação, aconteceu a reação. Então a gente já disse que a colisão foi efetivada, portanto, nessa situação pode ocorrer as reações. Ok? E aí estão alguns dos fatores que influenciam a velocidade das reações. Um dos primeiros fatores é quem? A temperatura. O segundo é a concentração. E o terceiro ponto é a superfície de contato. Então eu vou falar assim só por alto, mas vocês vão observar nas experiências e fazer também as anotações de vocês. Tá bom? Aqui eu posso dizer o seguinte, que quanto maior a temperatura, maior será os choques entre as partículas, maiores serão as colisões, portanto a reação se processa, não é verdade? E ela se processa com a velocidade maior. Isso em altas temperaturas, certo? Em baixas temperaturas, o que acontece com os choques? Diminuem também, a quantidade de colisões diminui e, consequentemente, a velocidade também vai diminuir. Se eu tenho altas concentrações, esses mesmos choques entre as partículas também são grandes, são altos, e, consequentemente, também eu terei uma velocidade mais rápida. No contrário, se eu tenho baixas concentrações, o que acontece? Pouca colisão, consequentemente a velocidade também vai diminuir. E com relação à superfície de contato, quanto maior for o contato entre as partículas, maior também será a velocidade da reação. Ok? E no contrário, a velocidade também diminui. Vamos observar isso daí? Na parte prática, vamos. Dá uma fechada que a gente vai colocar os 4 comprimidos de permanganato de potássio nesse copinho descartável, certo? Depois que colocaram, vocês vão triturar esses. Não, é dentro não. Dentro do próprio copinho, viu? Tritura dentro do próprio copinho. Pode usar até a pontinha do lápis aí, viu? Pronto, meninas. O que eu já posso observar aí com relação ao permanganato de potássio? Ficou pequeno o pedaço. É pra furar o copo, não é? Ficou triturado. Ficou marrom. Tá roxo agora. Pronto. Primeira coisa que eu vou anotar aí vai ser o quê? A mudança de cor. Ficou roxo. O copo quebrou. Ficou roxo com marrom. Ah, é que quebrou. Ainda aqui para ajudar as meninas. Olha, gente, qual é a cor aqui do permanganato de potássio? Roxo. Mas vamos mexer pra fora, não quebra não. Não tiver essa cor aí, não é permanganato de potássio. Então, eu estou ficando outra cor. Eu tô ficando, não, sai fora. Eu vou ver se esse bicho não quebra mais. Professor! 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 É o meu, Maurício? É o meu? Anota aí, vai anotando. Professor, estava aqui por... Vocês já anotaram aí? Então, as primeiras anotações que vocês precisam fazer é o seguinte. A cor inicial do permanganato de potássio é roxo. O cheiro é muito forte. Tem o cheiro forte. Pronto. E qual é a outra substância que você está utilizando aí? A glicerina. Peraí. Geralmente a glicerina ela é o quê? Não é tão líquido, é um pouco pastoso, de um gel. Pronto. Então tem essa consistência aí. Hoje vocês estão participando da aula, viu, minha gente? Mas na próxima, porque eu não avisei, mas na próxima aula vocês terão que vir de sandália ou de sapato.
de calça, viu, meninos? Estão participando hoje da aula, porém na próxima, se vierem trajados assim, não irão participar, viu? Porque na aula que vem nós vamos trabalhar com materiais corrosivos e pode cair no pezinho de vocês e queimar, ok? Então na próxima aula todo mundo vem trajado de sapato, calça e com o seu jaleco, tá bom? Colocaram na minha boca. Pronto, trituraram? Sim. Vocês vão fazer o seguinte agora, vamos pegar esse guardanapo que eu dei a vocês, vamos colocar nesse pratinho de vidro aí, ele mesmo assim dobradinho. Eu sabia disso. Viu? Vamos pegar o permanganato de potássio, derramar sobre o papel. E agora vocês vão colocar aos poucos. Desceu de vez. É porque eu falei que era pra colocar devagarzinho. Aí quando acontece isso, o que é que vão fazer? É só eu a errada. É fazer o experimento. Eu sei segurei. Pega lá um papelzinho desse. Aqui pegou fogo. É o quê? Então anotem todas as evidências que vocês notaram aí. Um pouquinho. Peraí, espalha mais. Que espalha? Melhor. Bem pouquinho, devagar. Eu tô tremendo. Oh, tu deixou acontecer, tá que desça de novo. Ó, o óculos é Devagar. segurança do laboratório de química. Só um pingo que ele desce um montão, ele era cruzado. Não tá em cima do papel. Levanta mais Não, aí, Yuri. Não, levantar a altura, mas descer. Ele vai descer de vez, eu tô falando. Vai não. Devagarzinho, viu, Érica? Aí, tá, minha filha. Vai botando devagarzinho. Presta atenção, não sopra não. Não, deixa aí, vai fazer. Calma que tá reagindo. Esse é Ei, melhorzinho. o melhor, mas...